Meus amigos, mais uma vez estamos aqui para gravar uma matéria de ajuda para vocês, uma pedra, uma pedrada. Gente, a matéria de hoje é sobre a geladeira da Coca-Cola Metal Frio VB99R, certo? Uma geladeira que muitas vezes já deu dor de cabeça na gente aqui e dá dor de cabeça aí no profissional, na turma que está, principalmente que está começando agora. Então essa geladeira dá uma certa dor de cabeça na rapaziada, certo? Então, gente, por quê? Porque essa geladeira é uma geladeira de média temperatura, certo? Então não é aquela geladeira muito fria, né? E aí ela tem uns certos, né? Como é que eu posso falar para vocês? Tem umas certas características que muitas vezes é difícil de realmente encontrar esse defeito, tá bom, galera? Mas hoje vamos mostrar o passo a passo aqui, como é que você deve fazer para estar encontrando o defeito de uma geladeira dessa de maneira sábia, de maneira eficiente, tá bom, galera? Então, mediante tudo isso, nós vamos fazer o primeiro ponto, achando o defeito, né? Então, nós vamos, né, ver o que você vai fazer para poder estar achando o defeito dessa geladeira ou expositora da Metal Frio. O segundo ponto, por que eu me enganei? E também você pode se enganar numa identificação de um defeito como esse, tá bom, galera? Então, e o terceiro ponto é o real defeito, né? Qual era o real defeito dessa geladeira, né? E como sanar, como resolver esse problema por completo, né? Resolver de uma vez por todas, certo? Esse é o vídeo de hoje, ou a pedrada de hoje. Minha gente, antes eu quero agradecer a você que já é inscrito aí no nosso canal. Muito obrigado mesmo. Se você não é inscrito, minha gente, se inscreve. Ativa o sininho das notificações que você está perdendo muita matéria de ajuda, muita coisa boa que eu mando aqui no canal na segunda, na quarta e na sexta, sempre às 13 horas. Então, galera, não esquece que você só se beneficia de acompanhar o nosso canal. Dá uma curtida logo aí, né? Não pesa, é grátis e você vai estar ajudando o nosso canal a crescer aqui na plataforma, tá bom, galera? Então, gente, sem mais, vamos lá para o nosso vídeo de hoje, achando o defeito. Gente, a geladeira é de média temperatura, como eu já disse para vocês, correto? Então, gente, cheguei na casa do cliente, né, ou no restaurante, que essa geladeira estava funcionando. Então a geladeira estava em 18 graus positivo, certo? Então, ou seja, né, natural, né, quase natural, né? Tem regiões que a temperatura é natural 18 graus, né? Então ela estava natural. Então o cliente disse que ela já vinha com esse problema há bastante tempo, certo? Então trouxemos para a oficina e passamos, né, a identificar o defeito. Então liguei ela novamente, né, e o que aconteceu? A serpentina ali em cima, você está dando para vocês verem, está meio escuro, mas vou abrir aqui para vocês verem. Essa serpentina aqui, galera, ela estava somente com 2 canos gelados, certo? Com 2 canos gelados, correto? Então eu, né, imediatamente já concluí que o defeito seria gás. O restante tudo funcionando corretamente, né? Ventilador de baixo, os 2 ventiladores ali em cima, né? Tudo funcionando corretamente, a fiação toda inteira, né? Motor, viu? Então eu já identifiquei que o defeito seria o gás, certo? Agora note, gente, uma dica aí, para você identificar o defeito de uma geladeira, tem muitas pessoas, muito técnicos já há muito tempo, que não sabem desse detalhe. Você tem que saber a média de temperatura que ela incorre, ou seja, que ela vai parar. Ou seja, essa geladeira aqui, ela vai desligar, né, o set point dela é em 2 positivo, ou seja, mais 2, certo? Então, ela vai trabalhar até
8, aliás, vai ficar parada até ela chegar em 8 graus positivo. Em seguida, ela vai armar o compressor novamente, certo? Para poder chegar em 2, certo? Então, olha só, minha gente, uma dica aí. Às vezes, o defeito vai estar só nessa serpentina aqui. Mas por que, Júnior? É quando ela está bloqueada de sujeira, certo? Mas para isso, minha gente, a geladeira teria que estar mais perto a temperatura. Ou seja, se é para ela ficar entre 2 e 8, 2 e 9, ela tinha que chegar pelo menos aí a 12, né? Mais ou menos aí 13, né? Que é uma diferença de 5 graus. Então, gente, você pode ter na sua cabeça, né? Pode guardar aí até como base a serpentina suja de uma geladeira. Essa geladeira não é geladeira convencional não, minha gente, geladeira industrial. Ela vai perder mais ou menos aí 5 graus na temperatura, certo? Então, se aqui eu achei ela com 18 graus, né? Ela estaria aí com a média aí de 10 graus, né? Então seria muita diferença para ser somente o condensador sujo, certo? Então, gente, para você fazer um diagnóstico, né, tem que ver essa questão da perda de temperatura que ela tá mostrando, viu? Para você não dar o diagnóstico errado. Eu já vi muitos profissionais, né, fazer o diagnóstico, né, simplesmente dizendo que é sujeira aí, e ela está numa média, numa perda aí de 10 graus em diante, certo? Então, o que a condensadora faz perder é em média 5 graus, certo? E outra característica, né? Ela não tira o motor, ou seja, ela não chega a 2, no caso essa daqui não chegaria em 2, e o motor nunca vai sair, vai trabalhar direto, né? Isso é uma característica que até o cliente observa, você pode estar perguntando para ele. Ela está parando, você está ouvindo ela dar uma paradinha, entendeu? Então, são coisas que você deve analisar antes de identificar esse defeito, certo? Então, como eu já disse para vocês, gente, eu achei o defeito dela aqui, né? Na minha cabeça eu tinha achado o defeito, que seria o gás, né? Por quê? Porque só tinha 2 canos ali, né? Com gelo, né? Então, automaticamente eu já tinha certeza que o defeito era o gás, conferi os outros componentes, estava tudo funcionando corretamente, certo? Mas, minha gente, eu me enganei. Esse é o segundo ponto. Eu me enganei. Já ouviram aquela música, gente? Eu me enganei. Então, exatamente isso que aconteceu com essa geladeira. Então, o defeito aqui, gente, era o gás, mas era um outro componente, ou seja, ela não tinha vazamento, certo? Então, eu fiz uma vistoria nela por completo, apliquei o nitrogênio, né? Deixei um dia nas duas vias, na via quente e na via fria, né? Ou seja, na via de condensação e na via de evaporação, e não apresentou queda alguma, certo? Então, o defeito real da geladeira era o filtro entupido. Gente, um sistema grande é mais difícil entupir o filtro, né? A não ser que seja, né, sistema de baú, né, de automóveis, né? Porque ele trabalha movimentando, né? E muitas vezes sai uma crosta de sujeira, né, na tubulação e acaba entupindo o sistema com mais facilidade. Mas no sistema grande igual esse aqui, a tubulação aqui, gente, deixa eu mostrar para vocês aqui, é de 3/8. Viu, gente? Tubulação de 3/8, né? O capilar dela é um capilar muito grosso, viu? Então, raramente você encontra uma geladeira dessa com filtro entupido, né? Que foi o caso dessa, né? Então, na realidade aqui, na grande realidade, era o filtro que estava entupido. Então, não deixava o gás passar com uma, como é que eu posso dizer? Com uma frequência boa para poder fazer o evaporador congelar por completo, certo? Então ele só gelava 2 canos, certo? Então, na realidade eu me enganei, como eu já disse para vocês, esse era o segundo ponto e o real defeito, certo?
Então, gente, por que eu me enganei, né, na realidade, né? Eu me enganei porque eu me precipitei, certo? Eu fui fazer os testes de vazamento, né? Eu poderia ter logo, né, tirado o filtro, né, e feito, né, o teste no filtro, né, de pressão no filtro, para ver se ele dava dando condutividade, né? Mas, né, eu preferi logo, né, ir pela experiência, pelo que já há mais tempo já acontece nessa geladeira, e aí me enganei na realidade. Galera, o vídeo de hoje era esse, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Só para refrisar, gente, a temperatura inicial dessa geladeira é de 9 graus, 8 a 9 graus, e a temperatura final, ou seja, que o motor vai desligar, é 2 graus positivos, viu? Só para gravar aí. Então, não esqueça de analisar sempre. Qualquer geladeira que você for analisar, você tem que saber o set point dela, né? Se for aquela visível, né? Você vai logo lá, aperta lá para saber o set point dela e ver qual é o que ela tá, né? Por exemplo, a geladeira é uma cervejeira, por exemplo, menos 7 graus, né? Um exemplo. Aí você chega lá na casa do cliente, ela está em 5 graus positivo, né? Então, 10 graus a diferença, né? Dificilmente esse defeito vai ser parte elétrica, né? Dificilmente, né? É mecânica, né? É compressor, né? É um tipo de coisa, entupimento, né? Se tiver os componentes tudo funcionando, né, perfeitamente, viu? A questão de sensores, né, já não seria essa diferença tanto aí, e nem mesmo a questão do condensador, né? O condensador bloqueado também não seria. Tá bom, galera? Meus amigos, quem assistiu o vídeo até agora, muito obrigado. Gente, mais uma vez, se inscreve aí, deixa teu like, né? Ajuda o nosso canal para que a gente possa estar se fortalecendo e gravando mais matéria de ajudas para você. Valeu!